Olá, olá, seja bem-vindo ao Conect-nos, o nosso programa no canal do YouTube da Satic e também agora no nosso canal do Spotify, onde a gente está lá com todos os nossos conteúdos e você pode conferir as nossas conversas. Hoje vamos falar sobre experiências na docência, um assunto aí muito debatido ultimamente, né? Principalmente por conta da pandemia, os professores que tiveram que rebolar nesse período. A gente vai conhecer um pouquinho de histórias de professores aqui da Satic. Eu estou aqui no estúdio com a Zenaide Topanotti, professora de Ciências e Biologia. Oi, Zê, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer. Boa tarde, o prazer é todo nosso. E também com o Alexandre Milanês, professor de Engenharia Mecânica. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Gente, esse período pegou todo mundo de surpresa, né? Todos nós de surpresa. E aí eu queria que vocês me contassem, assim, como foi se adaptar. Porque a gente está acostumado a chegar e dar aula ali com os alunos na nossa frente, enfim, no máximo fazer um vídeo de apresentação. Agora não. Principalmente antes desse período de aulas híbridas, estava todo mundo só no virtual, né? E aí, como é que foi para se adaptar nisso, professora? Olha, Felipe, não foi fácil. Eu tive medo, eu tive temor. Por quê? Porque o aluno estava lá na casa dele, eu estava na minha casa e com um processo diferente, né? Que eu tinha que me mudar rápido, porque eu não tive uma aula, um curso para trabalhar online, né? E como eu trabalho em laboratório, como é que eu ia trabalhar isso no laboratório? Aí foi muito difícil. Eu tive um convite de uma professora Sinara, que foi o primeiro susto que eu levei, que eu tinha que contar a história para as crianças do fundamental. Então eu tive que absorver a história para contar a história. E a minha preocupação, será que eles iam realmente escutar? Eu ia conseguir chamar a atenção deles no momento da história? Será que eles iam entender? A aprendizagem ia acontecer? Então, assim, vários questionamentos, né? E eu fiz do meu escritório, eu fiz o laboratório. O mais divertido nisso tudo é que eu peguei uma mesa de passar-roupa e eu pegava os materiais daqui do laboratório, levava lá, eu dava aula, dependendo do pedido da professora, e aí eu ministrava a aula. E a disciplina da professora é meio prática também, né, professora? Como é que foi, então, para que os alunos conseguissem ter essa experiência também, direto das casas deles? Foi possível? Foi, assim, eu entendi e tive um resultado muito positivo, porque eles perguntavam ali no chat, sabe? Uhum. Tem aquele lado onde tem as perguntas e eles faziam questionamentos, né? Então, na verdade, a ciência ela já é uma disciplina que chama atenção, o aluno gosta de ir para o laboratório, né? Eu sou a professora que eu trabalho dentro do laboratório, mas o que mais me assustou foi realmente trabalhar online. Uhum. Será que ele estava aprendendo? Será que eu estava conseguindo transmitir aquilo que ele precisava aprender? Né? Porque eu não fui treinada para trabalhar um online em questão de 15 dias, como nós fomos, né? Que a gente foi tomado de surpresa. Nada, né? Ninguém foi, né? Tomado de surpresa. Professor, tu pegou esse susto também, professor? Vamos assim que... antes de eu entrar na docência, a gente já trabalhava, digamos assim, indústria. A indústria tem uma característica que todo dia é uma surpresa, né? Então, quando começou, né, essa história, não, vamos parar tudo, foi um choque nessa parada toda. Uhum. E eu acho que foi uma decisão muito acertada da direção em já, vamos encarar. Eu sei que não tem treinamento, até porque não existe treinamento para esse tipo de situação, né? Você tem toda uma plataforma de conhecimento em EAD, mas não era isso que nós estávamos vivenciando. Não tem nada a ver com EAD. Então, tem muitos ainda que confundem. Verdade. EAD com aulas online. O EAD o que é, professor? Para a gente entender essa diferença. Vamos lá. O EAD é o seguinte, você compra, digamos assim, uma quantidade de conteúdo em livros ou vídeos e você
tem que ir atrás de tudo. É você que tem que ir atrás. Você que tem que correr, você tem que estudar, você tem que fazer o exercício. Se você tiver uma dúvida, você que tem que ir atrás do tutor. Você que tem que correr atrás. O aluno que adere, ele já sabe, então, né? Já que tem é que ele saber vai ter que ir isso. atrás, assim. Ele que tem que ir atrás. Por isso que existe essa dificuldade. Que o aluno imagina que eu vou ter as mesmas características de uma aula presencial ou numa aula EAD. Não é isso. Você não tem esse contato online. E você tem que fazer, você tem que... É aquela história do aluno, do protagonista. Não, é você mesmo que tem que estudar. Então, tem alunos que passam uma faculdade em EAD inteira sem contato nenhum com o tutor, com o professor, nada. Ele estudando sozinho. Mas isso é uma característica de algumas pessoas. Né? E não era isso que a gente estava buscando. A gente estava buscando realmente uma aula remota. Uma aula online. Nós estávamos em casa, o aluno em casa, com as ferramentas que a gente disponibilizava, que se tinha no começo, é o que se tinha. Então, se viu de tudo no começo até... Não, peraí, vamos organizar o negócio, né? Isso foi muito rápido. Foi muito rápido, foi muito acertado. Porque teve alguns que esperaram. Não, vamos esperar para ver o que acontece. E vamos esperar. Já a pessoa estiver esperando? Dá 2 anos esperando? Sem aula, né? O que aconteceu com nós? Tem um lugar que está 2 anos esperando. Como é que você faz? Tem a Universidade Federal que simplesmente pararam anos. E aí? Como faz? E aí é difícil de captar a atenção dos alunos, porque diferente do EAD... Os alunos que estão numa aula presencial, eles não escolheram uma aula remota, né? Exato. Foram pegos de surpresa. E aí, assim, eles não sentem que, muitas vezes, que eles têm aquela responsabilidade de ir atrás do conteúdo, onde sobrecarrega o professor de tentar captar a atenção dos alunos nesse momento, né? É bem assim. E, pegando a fala do professor, existe realmente uma grande diferença da pessoa que vai estudar, né, pelo EAD, ele está sabendo que ele tem que correr atrás. Enquanto que para nós, com o professor online, era nós que íamos atrás do conteúdo, estudar muito mais. Eu tive que estudar muito mais para ministrar as aulas assim, né, na TV. Gente, eu comecei a aparecer na TV para os alunos. Eu tinha que cuidar do cabelo. Eu virei artista. Então, a preocupação da pele... da roupa, do cabelo. A professora não roubou o lençol também para enfiar na parede e fazer um estúdio também. Fez isso, fizeram. Eu tive uma sorte que a minha cortina era branca atrás, né? Mas ali no meu escritório e área de serviço tinha um passarinho. E o dia que eu começava a falar muito, ele queria cantar mais do que eu. E teve um aluno que disse assim, levantou a mãozinha, professora, dá para mandar esse passarinho parar de cantar? Então, tu vê, são coisas que eu, fui aprendendo. Aos poucos tinha que tirar o passarinho dali, porque senão ele ia cantar junto com a minha fala, né? E o cachorro que late. E o cachorro que late. E o caminhão passando. E alguém bateu na porta, quer entrar, e aí tu diz, não pode. Né? Não, gente, teve de tudo, né? E a minha Porque filha no teve colo. de tudo. E uma das coisas mais interessantes e legal é que a gente invadiu a casa do nosso aluno. E nessa invasão, a gente viu o pijama que ele dormia, a cama que ele dormia. Conheceu muitas vezes a família, né? Conhecemos a família, a mãe, o pai, a avó que trazia café. Né? Realmente a gente, principalmente com as crianças de 6º e 7º ano, né? A gente teve muito esse contato assim com o interior da casa. Quer dizer, então, que o remoto, ao mesmo tempo que ele afastou, porque não tinha aquele calor da pele, de estar juntos na mesma sala, mas ele aproximou também, porque deu para conhecer ainda mais os alunos, enfim. Onde ele mora, o que ele faz, como, né? Eu acho fantástico na SATIC, é que você pega crianças de 3 anos e você pode largar um aluno com mestrado, pronto. Então nós temos uma quantidade assim de opções de pessoas bem diferentes, né? Eu tive a minha filha, né? E eu vejo a diferença foi grande. Minha filha foi para online, ela estuda aqui na SATIC, ela está no 4º ano. E ela participava, e eu não sei qual que é aquela professora, era uma santa, ela vai pro céu direto. Vamos. Vai pro céu direto, vai. Eles berravam todo mundo ao mesmo tempo, querendo participar, e professor, e assim, minha filha, pelo amor de Deus, a tua professora vai enlouquecer desse jeito, todo mundo fala berrando ao mesmo tempo, participar.
Participar. Não, os alunos mais novos, a gente sabe até que eles abraçaram a ideia, participaram e tudo. Muito abraçaram. Mas como é que foi na graduação, professor? Os alunos já são mais velhos, assim, deu para tentar ter a atenção deles? Participaram também? Como é que o professor usou dessas ferramentas? Olha, vamos, digamos assim, tem alguns alunos que sim, alguns que não. Porque tem aluno que não se adaptou a essa metodologia. Eles mesmos dizem, eu não consegui, mas é o que tinha. É o que tinha, não foi nos dado uma opção. Não foi porque a SATIC quis. As coisas não foram assim. Foi para todos pegou assim. Não foi só a SATIC. Foi geral isso. Foi geral. Então, teve casos, digamos que o aluno, você literalmente você não tem contato com ele. Ele não abre um ar, não fala nada. A não ser que você quase ameace ele ali. Eu vou ali, cara, se tu não abrir isso. Ainda é capaz de dizer assim, então vem, porque eu não vou abrir. Então, realmente, ele tem dificuldades. Foi de todas as pontas e montas. E algumas dessas dificuldades vieram à tona, até problemas, né? Que se tinha, porque aí você passava isso aí para coordenação, daqui a pouco você estava com psicólogo, e a coisa foi aflorando de várias contas, porque essa questão do ficar em casa também afetou. Não é só a questão de aula. Não, agora você não pode mais sair de casa. Porque você tem um inimigo invisível. E que é terrível. Que ele é terrível. Que tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouco você tem um avô, você tem uma avó, você tem alguém conhecido que você... E tem que tomar cuidado. E isso começou a afetar a cabeça. Começou a afetar a cabeça das pessoas, dos pequeninos e dos grandes também. É muita coisa. Aí, claro, tem aquele que sai, vai trabalhar, mas tem quem não. Aquele que ficou direto dentro de casa. Afetou bastante isso. Afeta. Você quer uma coisa, então você imagina um apartamento fechado, passa uma semana, passa 2, passa 3. Opa, peraí. Um mês dentro de casa? Foi bastante. Foi um período muito. Está sendo, na verdade, Está sendo. Porque o que acontece? Aí agora, então, quando a gente acha que os desafios acabaram, tem um novo desafio que é dar aula para os alunos que estão presenciais, mas ao mesmo tempo alguns que estão em casa. Exato. Como é que está sendo esse momento, professor? Aí já começa, né? Aí você já tem você chega na sala para montar, leva uns 10 minutos. 10 minutos. Porque você monta o tripé, aí você coloca a câmera ali, computador, mesa digitalizadora, e mais, daqui a pouco tem um headset, daqui a pouco você vai montando tudo, vai ligando até conseguir montar tudo. E ainda a minha câmera consegue pegar o quadro. Então, às vezes, você sai daqui, vai para o quadro fazendo exercício, você volta. Daqui a pouco você tem que conversar que está em casa, aí você não consegue enxergar o chat. Eu vejo professores que têm 3 celulares e mais a câmera, e aí tem o celular vendo saindo que sai no chat aqui, daqui a pouco com a imagem que está lá. Aí você tem o aluno que está aqui, você tem que dar atenção e olhar para a câmera, para o aluno que está em casa, sentir que eu estou olhando para ele também. Se não se deslocar, são bastante coisas que... mas não fomos treinados. Exatamente isso mesmo, ninguém foi treinado, mas nós temos que fazer. Temos que fazer, não temos opções. Fazer. E assim, eu vejo que a SATIC, ela está de parabéns, né? Por toda a habilidade que ela fez com que a gente voltasse sem muito temor, né? E essa volta, assim, a gente sentiu o quanto a criança, o quanto o aluno, o quanto o adolescente estava respirando por essa volta. Né? E a SATIC percebeu isso, e a SATIC trabalhou muito bem nisto. Né? Então, hoje, semana passada, a professora Fabiane deu uma aula de solos com os alunos do 7º ano. E eu achei assim, impressionante a praticidade, porque essas pessoas mais jovens, que nem você, né, filho? Tem uma outra visão da tecnologia, né, que eu tenho dificuldade com a tecnologia. E ela chegou na sala, ela disse para cada equipe que estava ali na mesa, ela disse, quem é que vai ligar para o Bruno em casa? Então, a aluna pegou o celular, acessou o Bruno assistiu toda a aula, via, e a colega no laboratório fazendo material e explicando para ele o que estava sendo feito. Então, é algo novo, é algo tecnológico de primeira, né, que envolve professor, setor e aluno.
O aluno de casa não ficou sem a aula. É verdade. Porque a professora teve esse olhar, essa prática, essa praticidade, né? Então, eu fico maravilhada, tá? É incrível. É incrível porque, assim, eu fico aí maravilhada. Os professores têm que ter esse olhar adiante, e aí os alunos também acabam se colocando no lugar do outro, e acabam ajudando também, então tá todo mundo se ajudando, né? É muito legal isso mesmo. Tem que ter essa empatia, tem que existir. Essa empatia tem que existir. Essa empatia que existe dentro do ambiente SATIC, né? Essa funcionalidade de que um ajuda o outro, porque tudo, na verdade, as coisas são feitas porque existe um todo, né? A coisa não acontece porque existe uma, duas pessoas ou três, não. É como disse o professor, as professoras do Fundamental 1, elas são umas anjas, umas santas, elas vão direto para o céu. O aluno SATIC é diferenciado. E ele isso é quem falava... eu tive alunos que estudaram aqui, fizeram toda a parte de ensino fundamental médio, e ficaram comigo 5 anos em laboratório, e eles sempre falavam, você anda, conversa com nossa idade, a gente sabe quem foi da SATIC e quem não é. Ele consegue reconhecer quem é o aluno da SATIC. Quem é o aluno da SATIC. Ele tem uma coisa diferenciada, ele tem uma coisa diferente. Ele se ensina algo diferente. É resultado de toda uma estrutura, de todo um acompanhamento, enfim... Até nessas conversas de troca de experiências, professora, algumas me falaram assim, a gente percebe que os alunos estão retornando mais agitados, assim, talvez por terem ficado muito tempo em casa, ou alguns retornaram mais agitados, outros parece que estão até mais abalados, assim. O que a professora sentiu? Teve alguma diferença no comportamento dos alunos nesse retorno, quando eles retornaram para a sala de aula? Eu senti em algumas turmas do, tipo assim, 8º ano, eles são mais, parece que são mais observativos, sabe? Mais de perceber. Enquanto que as crianças do fundamental querem o contato, sabe? O abraço, o estar junto. Né? Como tem aluno do 1º aninho, 2º ali, 3º. Professora, eu vi que tu abraçou aquela menina lá. Não, mas aquela lá é minha neta. Tá, mas tu não pode me abraçar? Não, entende? Então, existe essa questão de que a criança do Fundamental 1, ela veio para abraçar, para ter contato. Né? E os adolescentes, eles são mais... primeiro que eles estão passando numa fase introspectiva, né? Que eles estão nessa mudança. E tem esse fator de eles ter ficado tanto tempo... Né, distante fisicamente do professor, né? Como é que o professor avalia esse retorno? Nós começamos, então, esse retorno, digamos assim, um pouco gradativo na engenharia, porque nós tínhamos as práticas, né? Então, começou com alguns alunos, quem queria vir fazer prática presencial podia vir. Poderia vir. E aí a resposta foi muito forte dos alunos. Digamos assim, que de 30 alunos que eu tinha, um não veio por um motivo mesmo, que ele estava doente, senão todos vieram. Quando eles tinham uma prática para fazer, e isso não foi só comigo, foi com outros professores também. Então, quando você tinha que ir para fazer trabalhos com a metodologia da SATIC 2030, o aluno respondia aquilo ali, ele acaba respondendo. Então, que ele tinha aquela vontade. No começo, claro, né? Aquela relação do aluno é a festa total, né? Mas aí passa uma semana da festa total, a segunda semana dessa festa, e aí já não ficou tão total assim, né? Professor, nesse retorno, assim, nessas práticas de atividades que o professor realizou, o professor lembra de alguma experiência, assim, ou se quiser até detalhar para a gente como é que foi para eles se adaptarem, porque eles não puderam chegar e fazer essas atividades agora como faziam normalmente, né? Não. Então eu sei que muitos professores fizeram até atividades diferentes, enfim, usando mais tecnologia, ou então para esse retorno, para ter essa segurança de não estar contaminando os outros. O que o professor fez? Quando a SATIC montou, né, toda aquela parte do comitê de análise do Covid e tudo mais, foi um sistema muito bem pensado. Então, nós limitamos muito a quantidade de alunos. Então, você fazia esses trabalhos, às vezes, em 2 semanas ou em 2 aulas, agora virou 7 aulas, 8 aulas. Então, você separou essas equipes e você analisou cada laboratório,
qual a quantidade máxima de aluno que com segurança podia estar lá dentro. Então não foi assim, não foi investido. Foi investido sim. Você tem o álcool, você tem a limpeza, você todo o treinamento de toda uma equipe, né, da prefeitura do campus, fazer limpeza e desinfecção, e aí você vinha uma outra turma. Então teve todo aquilo ali. Então quando o aluno vinha no começo, ele vinha um pouco mais aí, depois que ele começou a olhar que ele tinha que vir, não, você tem que vir para o laboratório e depois você tem que sair. Porque hoje você pode ficar aqui, mas não podia ficar. Você vinha exatamente para aquela aula. Então ele via que, opa, realmente nós cobrávamos o que estava escrito. Então isso começa a passar segurança para o aluno. Sim. Então nós educamos como professor, também não é só com palavras ou com vídeos, mas é também com as atitudes que nós temos. Então mostrando o que está escrito e nós cumprimos aquilo ali. Então eu passo a segurança para o aluno. Quando eu passo a segurança para o aluno, ele se sente seguro. E um fala para o outro, isso, principalmente na faculdade, todos com o celular na mão. Um vai passando para o outro, vai passando para o outro. Então, se na primeira aula você erra a mão em cima daquilo ali, pode acontecer, né? Que nós não somos infalíveis, né? E aí já começa a ficar meio atravessado. Mas como nós no começo nós fomos firmes, fomos corretos, conforme tudo como foi planejado, um foi passando para o outro. Então começou a vir. O pessoal começou, só não veio mesmo aquele mesmo que não podia. Ou ele estava doente, ou ele tinha alguém, e isso tem que se compreender, né? Não, eu não posso porque eu tenho alguém aqui que eu estou preservando. E, então, assim, você está certo em preservar. Nós falamos, você está certo de fazer isso. E ele se sentia acolhido com isso dali. Então, essa questão do aluno vir, essa acolhida que você dá, e que você participa, e dá atenção para o aluno, essa é uma dos diferenciais que nós temos aqui na SATIC, que nós temos que e nós preservamos isso aí com muito orgulho, e nós tivemos um resultado muito bom com relação a esse retorno. Tanto é que hoje se fala em qualquer atividade que você tem que vir na SATIC, e mesmo o aluno estando em casa, ele vem. Na faculdade ele vai aqui e vai fazer. Até porque, vamos lá, né, professor, tanto na graduação quanto no ensino médio, no ensino fundamental, a gente sabe que tão importante quanto os conteúdos da sala de aula é a experiência, né? A vivência com os colegas. Isso. Esse contato de poder conversar, de poder rir, de trocar essas experiências, que muito disso acabou sendo perdido nesse período, né? Então, a gente sente também aquela dorzinha, assim, os alunos sentem aquela falta, acho que as crianças principalmente, né? Porque é muito gostoso, né? De tu chegar na sala de aula, conversar com os colegas e tudo. Aí agora quando tu tá assim em casa assistindo a aula sozinho e aí acaba às vezes não tendo aquele contato, o professor precisa às vezes batalhar um pouquinho para deixar a aula mais atrativa também, né, professora? Ele tem que ter sempre uma carta na manga, né? E ele tem que trabalhar muito a criatividade e a curiosidade com o aluno, né? Assim, voltando ali para o ensino fundamental 1, a gente tem atendido as professoras com alguns temas e a gente trabalha no pátio, na rua. Né? Então, assim, eu esse ano já dei uma aula de corpo humano, né, vestida de músculo. Vestida de músculo? Vestida de músculo. Como assim, pelo amor de Deus, professor? Uma explica. roupa musculosa. Então tem até uma roupa assim que é só músculos. Que é só músculo. Nossa. Então as crianças ficaram encantadas e as professoras organizaram o distanciamento, né, no pátio. E eu atendi todas as turminhas de primeiro ano com essa aula do corpo humano, né? E depois nós tivemos também uma aula também no pátio, a gotinha d'água, o ciclo da água. Eles estavam estudando o ciclo da água. Vamos para a rua, e aí eu me vesti de gota d'água. A professora, então, tem em casa um guarda-roupa de personagens, De personagens. Né? Eu sou professora de laboratório, então eu tenho esses personagens. Ai, que bacana. Né? Não, mas eu estou aqui encantado ainda com a ideia do músculo, porque eu nunca tive uma aula E eu tenho dessas. uma roupa de esqueleto também. De esqueleto. E como é que eu chego lá e falo assim, gente, isso aqui é o bíceps, é isso, os únicos músculos que eu conheço é o bíceps e os tríceps da academia. O maior osso, o fêmur, tá aqui, ó. E aí mostra ali. Mostra gente, no corpo. Os alunos devem achar o máximo, então. Eles amam a aula de laboratório. E depois nós tivemos uma outra aula com a professora Daisy, que aí a gente conseguiu fazer divisão, porque dentro do laboratório só pode entrar 21 alunos, né? Então a gente dividiu as turmas e entrava 21. E a gente deu a aula, então,
dos animais. Então, eles podem tocar no animal. Eles tocam no polvo de verdade, né? Eles tocam nos animais que estão lá em via úmida, que eu trabalho com álcool, justamente para que os alunos tenham esse momento de tocar no animal sem ter problema de se irritar, né? Que uma vez a gente trabalhava com formol. Aí o aluno não pode nem cheirar, porque nós temos vários alunos que são alérgicos. Sim. Então eu trabalho sempre com um álcool, porque eu gosto que eles peguem, né, no polvo, no sapo, né, no pássaro, na cobra, sabe? E eles não têm medo, assim, com nojo? Não. A única coisa que eu não deixo eles botar a mão são nas aranhas, porque as aranhas elas têm uns pelinhos, né, que mesmo em via úmida pode provocar alguma coceira, assim. Nossa, eu não sei se eu teria essa coragem, mas impressionante que eles têm coragem, sabe? E a questão da alimentação saudável, quando a gente faz alimentação saudável com eles, a gente usa as frutas, né, para as crianças. E na última aula que a gente teve, veio uma mãe bem desesperada e disse assim: não força minha filha porque ela não gosta de fruta nenhuma. E na hora que a gente começou a botar a banana dentro do fundi de chocolate, e a gente perguntou: que tal, Bárbara, tu experimentar, ver se tu consegue comer? Ela comeu, saboreou e ela gosta de banana também. Viu? Então, a mãe nunca tentou de repente. Né? E é isso que a escola faz. A escola aproxima, né, os alunos até dos gostos. Porque a minha coleguinha comeu a maçã no fundi, também vou comer, vou experimentar. Porque a gente faz essa... Tem muita questão que eles acabam influenciando. Em casa não né? come nada. Nada. E lá fora come até pedra. E aí ali fora foi fascinante para nós. Eu acredito. Saber que a Bárbara não comia fruta nenhuma e saboreou... Saiu dali comendo banana. Muito legal. E... Enfim, tudo isso acaba sendo muito desafiador, né? Muito desafiador. Vocês lembram de algum período, de todos esses anos que vocês estão dando aula, que tenha sido mais desafiador do que esse? Ou vocês acham que esse, assim, chegou no ápice? Esse chegou no ápice. Sim, né? No sentido de dormir. É que ele é diferente, né? Ele ela te acaba exigindo coisas diferentes. Não é assim... Eu não gosto de dizer assim que você saiu fora da tua zona de conforto. Não, eu prefiro dizer assim, eu tive que ampliar minha zona de conforto. Isso. Tem muitas vezes, você tem que sair fora da zona de conforto, vamos sair fora da caixa. Não, vamos aumentar a caixa. Porque se eu sair fora da minha zona de conforto, eu vou estar trabalhando fora do meu conforto. Eu tenho que criar esse conforto para o meu aluno. Então eu tenho que ampliar de alguma forma. Então ele foi diferente. Ele exigiu muito mais esforço, com certeza. Sim. Muito mais trabalho, com certeza. Tudo aquilo que você preparou de aula, você usou como base para aquilo que viria de novo. E você foi experimentando algumas coisas funcionaram, outras não funcionaram. E você tem que aceitar que não funcionou, entender o porquê que não funcionou e vamos partir para frente. E vamos aprendendo junto com os alunos, é isso que nós fizemos. Então, isso é ser o professor. Que foi muito positivo foi o que a gente aprendeu com eles. E o que a gente aprende com eles. Né? Foi uma situação que nos deu, nos forçou a pesquisar, a estudar mais, a ter mais conhecimento até da própria tecnologia, né? Que eu não tinha. Né? Que hoje eu tenho outra percepção e dou uma outra ênfase para a tecnologia. Até porque se alguns anos atrás alguém falasse para vocês, vocês vão ter que dar aula só pela internet, vocês falariam assim, não, é impossível, né? Então, assim, a gente acha que não consegue até ter que fazer e vocês ali, sem ter escolha, acabaram dando conta e perceberam que é possível, na verdade. E é muito bacana essas experiências, essa troca, e, enfim... A gente já está até finalizando, mas eu queria que vocês fizessem assim um apanhado do sentimento de vocês agora enquanto pessoas mesmo, porque a gente profissionais, a gente não tem dúvidas que vocês mandaram muito bem, mas chegou algum momento assim que vocês ficaram meio abalados e pensaram assim, será que vale a pena todo esse esforço? Será que não era melhor então deixar isso para lá?
e tentar fazer uma outra coisa, ou tentar seguir uma profissão diferente? Como é que foi assim esse momento de dificuldade? Pensaram em desistir ou não? O que fez com que vocês se motivassem diariamente? Eu hoje me sinto assim grata, né? Eu não desistiria e, na verdade, eu sinto que a educação, que esse momento de afastamento das crianças, dos alunos, dos adolescentes, me deixaram triste porque a gente ficou afastado deles, mas hoje eu sou uma pessoa muito grata e muito agradecida por a SATIC ter voltado à vida normal. Né? Mesmo dividindo as turmas, mas a gente tem vida normal de educar, de levar aprendizagem, de ter esse contato com o aluno que é muito bom. Quando a professora estava lá, tendo que buscar informações da tecnologia, assim, qual era a sensação que a professora tinha? Será que eu vou dar conta disso tudo? Será que eu vou dar conta? Eu passei por muitos medos e muito susto de queimar o horário na hora que a professora ia entrar e eu não conseguia entrar, ter que pedir ajuda, socorro, né? Mas depois, com a ajuda da Andréia, eu vi que como as coisas são fáceis, às vezes a gente se angustia antes do tempo, né? Porque nós, professores, nós somos, na verdade, feitores das causas impossíveis. Aí eu só. Gosta, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Existe, claro, não dá para dizer que você não se abala. Não dá. Nós ainda na faculdade ainda estamos com muitos dos nossos alunos em formato remoto. E chega numa hora que você está acostumado com a tua sala com 30 alunos, você tem aquela convívio com as pessoas. E daqui a pouco você não tem nada, você está falando para uma tela de computador. E você não tem retorno muitas vezes daquele aluno, né? Em algumas ocasiões, eles ficam mudos, né? Na faculdade tem essa característica de se falar com todos os professores que estão na graduação, eles vão dizer que eles ficam exatamente mudos. Então você fala e você não tem retorno, você chama as pessoas, elas não respondem, e você se sente, meu Deus, vou ficar enlouquecido, porque numa sala vazia, né? E você não consegue. Então, o que te dá força? Muitas vezes é uma resposta de um aluno ou um feedback de algum aluno. Então, esses feedbacks que os alunos dão, eles são importantes. Se, poxa, professor, o que tu fez ali, eu vi. Você nem respondeu. Não, mas eu estava escutando, sim. Eu estava vendo. E eu aprendi bastante da maneira como tu está fazendo. Eu estou achando muito legal, não sei o quê. Então, esse feedback do aluno, ele é importante. Que ele te dá aquela visão. Será que eu estou indo para o lugar certo? Será que estão me escutando, né? Ou eu estou falando sozinho aqui? Né? Então, nós temos essas dúvidas. Nós somos humanos em cima disso ali. Isso é normal, isso aí acontecer. Claro que agora, quase 2 anos nisso, a gente vai calejando. Caleja. Aquilo já, o que te abalava, não te abala tanto. E você vai caminhando e você vai indo olhando para o fim do túnel, já vendo aquela luz. E daqui a pouco nós vamos estar aqui com esses alunos e nós vamos recepcionar esse aluno e vai ser normal, como é que vai ser? Então todas essas perguntas, né? Ele vai te fazer, você vai se fazer e nós vamos fazer o que eu sempre faço aqui na SATIC, né? Nós encaramos as coisas e tocamos em frente. É isso que a gente sempre fez aqui, sempre com uma qualidade fantástica que a gente tem aqui, né? Com todo o apoio que a gente tem, então a gente consegue fazer muita coisa. Perfeito, perfeito. E eu, no meu lugar de apresentador, eu acho que eu falo por todos os alunos que foi muito bom que vocês tenham persistido e que eu acredito que todos estão muito gratos por todo o esforço que vocês fizeram, porque eu sei bem como não é fácil, né? E se nós desistíssemos, e daí? Pois é, e aí? Aí? Os alunos Como não iam concluir o ano, não iam concluir aquela matéria, sabe? Desiste todo mundo desiste, e daí? Faz o quê, então? Então, vamos fechando, passar uma corrente, vamos embora. E o sonho das pessoas, como é que fica? Onde nós vamos passar? Onde é que nós vamos? Nós temos que alguém
eu sei que é ruim, eu sei que é difícil, mas alguém vai ter que fazer, então nós vamos lá. O sonho do futuro. Alimentar o sonho do futuro, professor. O sonho do futuro. Exatamente, continua. Ainda bem que vocês não desistiram, então, e que conseguiram e não desistiremos, não vamos desistir. Nunca desistimos de ninguém. Por que nós começamos a desistir agora? É o que mais nos inspira dos professores, né? Onde a gente fala que precisamos valorizar mais os professores justamente por essa força de vontade. Professora Zenaide Topanotti, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui contar um pouquinho, né, de tantas experiências que a professora tem aí, de se vestir de músculo, de gotinha d'água. Professora, obrigado, tá? Eu que agradeço também essa oportunidade de falar desse orgulho de ser professora Satic, sabe? Que isto é realmente muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite. Perfeito. Professor Alexandre Milanês, obrigado também por arranjar um tempinho na agenda, que eu sei que a agenda de professor também não é fácil, né? Mas ter vindo aqui conversar com a gente, com certeza enriqueceu muito o nosso papo. Faz parte, a gente também tem que ter o tempo para as outras coisas. Nós temos que sair um pouco daquela nossa rotina ou daquela correria que nós temos, né? Das tarefas, das laboratório, TCC, aluno prepara aula e podemos parar um pouco, né? E focar em alguma coisa, é importante, né? Eu queria agradecer também essa oportunidade de estar aqui também, conversando com vocês, né? Essa professora Marli, né, que ela bate lá na sala, ela, vem cá, Alexandre, né, vamos lá, vamos conversar um pouco, vamos lá Sabe conversar. Que quando a gente estava falando, tendo essa ideia de conversar com professores e conhecer histórias, vocês foram os primeiros, assim, que veio na cabeça dela, e ela falou, não, a professora Z com certeza tem muitas histórias, o professor Milanês também, eu sei que faz um trabalho legal, e que bom que vocês aceitaram ter vindo aqui, então. Claro. Se precisar outras vezes, eu estou certeza. à disposição. Com certeza. Estamos à disposição, tá? Conte com a gente. Opa, obrigado, professor. E assim a gente encerra, então, o Conect-nos de hoje. Sempre às quintas-feiras estamos de volta com mais bate-papo aqui no canal do YouTube e também do Spotify da Satic.